Paulistano, formado em Teologia pelo NASP Engenheiro Coelho, possui pós-graduação em Aconselhamento e mestrado em Teologia Pastoral. Já atuou como pastor distrital, evangelista e ocupou cargos administrativos. Hoje lidera a comunicação da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Recebam então, com todo carinho, o pastor Rafael Rossi. Chegou a hora. Para vocês é a expectativa da data, mas para a gente são meses e meses pensando, sonhando, reunindo, falando. Sí, muito bem. Carlos está pedindo para que eu hable en español. Entonces vamos a cambiar el idioma una vez más. Buenas noches, amigos. Yo estoy muy contento de estarmos empezando el GAME 2018. Tú sabes que para ustedes es solamente una expectativa de una fecha, pero para nosotros significa días y días de trabajos, reuniones, cuando estamos juntos para pensar, soñar lo que podemos ofrecer de mejor para ustedes. Por eso quiero decirte bienvenidos a alguien de la División Sudamericana de 2018. Para nosotros es una experiencia siempre muy especial, porque tenemos la reunión de todos ustedes que vienen de diferentes países, diferentes culturas, pero nosotros todos tenemos el mismo blanco, predicar el Evangelio. Nosotros estamos todos involucrados en hacer lo mejor. Y es el punto principal, que para nosotros como iglesia, como División Sudamericana, tener un encuentro como el GAME tiene muchos significados importantes. Por ejemplo, ustedes son un grupo especial para la iglesia porque hablan el lenguaje del momento. Hablan el idioma que la gente está hablando. Algunos días atrás yo estaba viajando ahí por el sur de Brasil. Y conversando con Carlos, yo estaba pensando y hablé a él, Carlos, yo creo que hoy la iglesia tiene una gran necesidad. Una necesidad del don de lenguas. Ahí Carlos miró a mí, sí, pastor, pero ¿qué significa eso? Sí, nosotros necesitamos hoy del don de lenguas. Yo veo, Tomás, es una necesidad de la iglesia ahora. ¿Cómo hablar don de lenguas? Sí, pero el verdadero don de lenguas. No la lengua del ángel, como se habla por ahí. No, un idioma que nadie se entiende. Sino, el don de lenguas significa hablar el idioma de cada una de las partes de la sociedad. Lenguas para hablar con los adolescentes, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con las diferentes tribus que cada vez más tenemos. Y cuando yo veo el grupo que está en el GAME, yo sé que ese grupo es un grupo que está conectado y que habla el lenguaje del momento, que consigue conectarse con las nuevas generaciones. Y tú sabes que para la iglesia hoy pensar en nuevas generaciones es un desafío. Estamos siempre intentando alcanzar las nuevas generaciones, que no es fácil. Es un grupo que los materiales que la iglesia produce no es consumido por esta generación. Yo sé porque tengo 2 hijas en mi casa, una hija ya adolescente, la otra casi adolescente. Y yo muchas veces estoy preguntando qué le gusta, qué quiere ver. Este año logramos éxito con 2 webseries que para nosotros fue una experiencia fuerte y marcante. Nosotros conseguimos por la primera vez con nuestros materiales alcanzar adolescentes y niños. Y cuando miramos en fora de serie, menos 10, por ejemplo, en portugués, o amigos y hermanos en español, la edad de la gente que está ahí comentando, publicando, posteando sus comentarios, percibimos que estamos hablando con una generación más nueva,
que para nosotros es un desafío. Y tener ustedes acá todos reunidos es también encontrar argumentos necesarios para alcanzar aún más las nuevas generaciones. Amigos, tenemos una gran responsabilidad porque tenemos una multitud en las manos. Tú sabes que la iglesia quiere encontrar y predicar cada vez más para las personas. Y la revolución digital está llevando a las personas para vivir conectadas o en las redes sociales. Y para la iglesia es fundamental tener una presencia fuerte, marcada en el mundo digital. Ser relevante no es fácil, porque también el grupo que está en el game es un grupo que es impaciente. No tiene paciencia para quedar esperando. Tenemos prisa. Queremos las cosas con velocidad, rápidamente. No podemos quedar ahí por mucho tiempo esperando. Dios eligió una generación impaciente para predicar un mensaje urgente. Es el desafío que nosotros tenemos. Cuando pensamos, por ejemplo, en el cambio del mundo, vemos que el contenido es el rey. Esos son conceptos de inbound marketing, donde el contenido es la cosa más importante. Pero contenidos que son constantemente cambiados, porque ya no se puede pensar en una predicación igual para todos los tiempos. Porque nosotros mismos, yo puedo decir de mí mismo, que no soy de las nuevas generaciones, soy de una generación anterior. Soy cambiado por mensajes que cambian y que después de un tiempo ya no alcanza mi corazón como alcanzaba en el pasado. Eso va quedando cada vez más fuerte. Y la pregunta es, ¿cuál es el contenido más relevante para los tiempos que estamos viviendo? Que es fundamental pensar, crear, soñar. La creatividad va tornándose cada vez más fundamental para las cosas que estamos produciendo, para los materiales. Yo veo también, amigos, en estos cambios del mundo, que todo que era gratis está ahora quedando pagado. Y las cosas que pagamos en el pasado ahora son gratis. ¿No es así? Algunos servicios del pasado que tenían un costo considerable ahora ya no más. Y cosas que no pagábamos ahora tenemos que pagar. Porque la vida cambia. Los valores están cambiando. Cuando yo veo, por ejemplo, la producción de contenidos cada vez más enfocada en las personas, cada vez más enfocada en la gente, donde la fuerza del testimonio es fundamental. La gente no está más conectada solamente con una institución, sino la gente quiere una conexión con personas, con gente que tenga vida. La interactividad ha crecido y va a crecer cada vez más, que es fundamental para la iglesia, que es imprescindível para a igreja. Eu vou trocando um pouco de idioma. E assim vamos para os dois lados. E por isso, amigos, trazê-los para cá é oportuno e fundamental. Durante todo esse encontro, nós vamos ter palestras técnicas, oficinas técnicas. E nessa minha abertura eu quero trazer com vocês uma reflexão. Uma reflexão daquilo que tenho lido, daquilo que tenho visto, daquilo que tenho pensado, daquilo que tenho analisado. E procurando responder aquela mesma pergunta de sempre: o que vem depois? Para onde estamos indo? Como navegaremos por mares tranquilos diante da turbulência de um mundo inconstante? O título do que eu quero falar para vocês hoje é esse aí: os superigrejados e os desigrejados. É o que significa um e o que significa outro, é o que nós vamos conversar hoje à noite. É a base da reflexão: los superiglesiados e los desiglesiados.
não é uma palavra que existe, foi criada. Em português falamos um neologismo, e em espanhol também. É o mesmo. Palavra criada para tentar entender o momento que a gente vive. Algumas considerações são importantes para nós. Clay Shirk diz o seguinte: a revolução não acontece quando a sociedade utiliza novas ferramentas, e sim quando adota novos comportamentos. E é o que a gente vê hoje à nossa volta. O que isso significa é que eu não posso olhar para a minha relação com o meu celular apenas da minha perspectiva, mas há uma perspectiva oposta. É como o meu celular se relaciona comigo, como ele muda a minha vida, como ele impacta quem eu sou, como ele impacta quem eu faço. Eu paro para pensar no meu ministério pastoral, que é a minha realidade, é o meu dia a dia, onde eu lido. Os meus sermões saíram do papel e foram para o computador. Sabe que eu tinha aí em casa um arquivo de ferro, que aprendemos no curso teológico a fazer um arquivamento de materiais, chamado arquivo geral. Lembram disso? E a gente arrancando artigo de revista que um dia poderia ser relevante para alguma coisa e catalogávamos numas fichinhas pequenas. Isso foi matéria de classe, com o pastor Emilson dos Reis na minha época. E lá tinha eu o meu arquivo geral com todos os meus materiais, com os meus artigos catalogados. Até que um dia, numa dessas mudanças de uma casa para outra, sabe como é que funciona isso, né? E vai lá, e o pessoal pegando as coisas e carregando, e você vai tentando ajudar. E no meio dessa mudança, a minha esposa olhou para o arquivo e falou assim: isso aqui não vai, né? E eu, na hora, minha reação foi rápida. Eu falei assim: não tem como não isso aqui. Isso aqui está todo o meu ministério, minha vida pastoral está aqui dentro. Artigos, materiais, sermões, os papéis todos que eu fui catalogando por aí, me davam um papel por aí, eu colocava lá. Não sabia nem para que servia, eu ia catalogando os papéis todos lá. E eu falei assim: não tem como, meu ministério está aí dentro. E eu disse para minha esposa com veemência, falei assim: se ele não for, eu também não vou. A decisão é sua, ou vamos os dois, ou ficamos os dois. E ela foi muito sábia. Porque ela falou assim: interessante, né? Seu ministério está todo aí dentro e faz 3 anos que você não abre. E na hora que ela falou, eu confesso a vocês que eu fiquei com um pouco de dúvida. Porque eu achei que era 4, mas ela falou 3, eu falei: vamos deixar 3. Acho que é um pouco mais, mas tá bom, 3. E eu fiquei sem argumentos. E no final eu descobri, ou veio à tona uma coisa que eu já sabia e que falava por aí, mas que eu não tinha me atentado. O que eu tinha por aquele arquivo geral era apenas um carinho ou uma lembrança de um passado que já não me servia para nada. Artigos de saúde da revista Veja de 1990 já não serviam para nada. Os dados que estavam lá foram rapidamente substituídos por uma pesquisa de 1 segundo no Google. Era mais fácil de achar, com argumentos mais relevantes, mais impactantes e mais contextualizados para a minha necessidade. No final da história, eu fui e o arquivo ficou. Eu fiquei um pouco triste de deixá-lo para trás. Mas sem que minha esposa visse, eu peguei uma caixinha e salvei algumas coisas. E está escondido lá em casa a caixinha. Esses dias ela perguntou: o que tem nessa caixa? Eu falei: não é nada, não. Mas continua lá fechado, desde a mudança até lá, a caixinha continua fechada. Eram materiais que eu achei que eu poderia usar em algum momento, mas ainda não usei. Porque no final, amigos, não são apenas novas ferramentas, mas são novos comportamentos. É como a gente é o que a gente faz. É como nós nos relacionamos com tudo. Desse mundo que vai mudando e vai se transformando, a gente fala em digital e pós-digital.
conceitos que vocês vão ver por aí, o que era a convergência, multimídia, unidimensional, e vai mudando, e são conceitos que você vai encontrando por aí em vasta literatura, divergência, ou como a gente vai ter que aprendendo agora a lidar com esse tal de algoritmo, que faz parte da nossa vida, coisa que há um tempo atrás a gente nem se preocupava com ele, mas agora ele está aí, e o que a gente fica tentando fazer hoje é driblar o algoritmo para alcançar o máximo do orgânico, para não ter que colocar dinheiro nisso, porque tudo vai ficando pago, tudo vai ficando caro. Ellen White escreveu assim, alguns dos métodos usados nesta obra serão diferentes dos que foram usados na mesma no passado. Olha que interessante. Mas não permitamos que alguém, por causa disso, ponha obstáculos no caminho mediante a crítica, que é uma pioneira da igreja. Antevendo no futuro de que coisas novas seriam necessárias. Coisas novas seriam fundamentais, seriam importantes. E que seria necessário essa adaptabilidade que às vezes questiona alguns e que preocupa outros. Como é que a gente lida com o novo? Como é que nós olhamos para aquilo que vai começar? É sempre com um olhar de preocupação. É sempre com um olhar de medo. O medo nos assusta. E o que a gente entende é que no final, amigos, para essa produção de conteúdo, para alcançarmos os desafios que temos, nós precisamos de equilíbrio, muito equilíbrio. Quando eu falo sobre superigrejado e desigrejado, o que na verdade eu quero trazer para nós aqui hoje é uma reflexão, porque o superigrejado é um desafio interno que nós temos. É lidar com um público que às vezes é reticente naquilo que fazemos. O desigrejado, por outro lado, já é um desafio para um público externo. É uma característica que não vem de agora, já vem de um tempo para cá. Mas de uma geração que diz Jesus sim, igreja não. Superigrejado é aquele que está dentro das nossas igrejas. E que, como comunicadores, como aqueles que estão pensando em métodos novos e diferentes para alcançar pessoas, temos que saber lidar, tanto de um lado do pêndulo quanto do outro, seja com o superigrejado, seja com o desigrejado, mas lembre-se, sempre nós temos que manter o equilíbrio, tanto para um quanto para o outro. Vamos pensar um pouco nesse desafio que nós temos da produção de conteúdos, e vamos pensar nesses superigrejados. A palavra igreja vem do grego ekkaleo, que significa chamados para fora, que originalmente significava o encontro de cristãos fora das suas casas. Eles saíam em algum lugar público, e nesse lugar público eles adoravam. Por isso o nome tinha totalmente a ver com o conceito do que era a igreja. São o conjunto de todos os cristãos chamados para fora, para pregar, para anunciar, para conversar, para adorar. Igreja não é templo. Igreja não é parede, não é teto. Isso era igreja. Mas vejam, amigos, como o tempo vai passando e a sociedade vai se acomodando nas suas novas realidades. A igreja segue um caminho inverso daquilo que foi. Se no passado éramos chamados para fora, hoje vivemos o inverso, chamados para dentro. Se no passado o desafio da igreja era sair, o nosso desafio hoje, ele parece que inverteu-se. Porque não mais saímos, mas chamamos as pessoas para que entrem. Venham, entre aqui. Fique aqui. E aí vocês vão vendo como este fenômeno inverso vai criar aquilo que estou chamando nessa palestra de superigrejado. Nesse fenômeno de trazer para dentro, nesse fenômeno de procurar as pessoas para que entrem em uma igreja que cada vez sai menos,
Fortalecemos, é verdade, os relacionamentos internos. Mas esse fortalecimento de relacionamentos internos é tendencioso porque pode nos levar a criar um clube de santos. Somos diferentes. Vivemos dentro de uma bolha. Protegidos, é verdade. E algumas vezes desconectados, porque a gente quer evitar o contato com o mundo e com as pessoas que estão lá fora do mundo. Quanto mais nós nos fecharmos internamente, melhor. Esse é o desafio, amigos, que não podemos jamais perder a essência. Quando nós pensamos em produção de conteúdo, quando nós pensamos em departamento de comunicação, quando nós pensamos em assessoria de comunicação, quando pensamos em estratégias digitais, quando pensamos em web, quando pensamos em publicidade, quando pensamos na função que você tem e exerce, o nosso pensamento é sempre um pensamento externo. Porque nós sabemos na essência do Evangelho que só se mantém vivo na fé aqueles que trabalham para viver a fé em outras pessoas. É levando a fé que eu me mantenho vivo. Não existe no reino de Deus obesidade espiritual. Não estamos na igreja para reter o máximo de coisas, porque descobrimos facilmente que a lógica do reino é diferente da lógica financeira. E aqui está o pastor Toninho, especialista em finanças e também especialista no reino. Nas finanças, pastor Toninho, a lógica é o seguinte: quanto mais dinheiro você economizar e guardar, mais dinheiro você vai ter no banco. Não é assim? É simples. Quanto mais dinheiro você guarda no banco, mais dinheiro você tem. Só que no reino espiritual, a lógica é exatamente a oposta. No reino de Deus, tem mais aquele que distribui mais, não aquele que guarda mais. Tem mais amor, aquele que distribui mais amor. Tem mais paz, aquele que distribui mais paz. Tem mais Cristo, aquele que mais distribui Cristo. Não se pode reter, não se dá para guardar. Mas ainda lutamos com pessoas que entendem a religião apenas centralizada nela, dentro da igreja. As pessoas que quiserem, que venham. Mas lembre-se, nós temos que ir. Aqueles que pensam que apenas as pessoas devem vir para o nosso clube santo da igreja, é um super igrejado. Jesus disse em Lucas capítulo 19, versículo 10, que ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Não era só para salvar, era também para buscar. Era também para ser uma búsqueda. Não era solamente para invitar, sino ir atrás. Encontrar em sus casas, em sus hogares, com suas famílias. Esse é o desafio. Quando os cristianos foram por la primeira vez nombrados de cristianos, foi por sua semelhança com Cristo. Foi porque a gente mirava a los seguidores de Cristo e veniam neles características de Cristo. Alguém que hacía exatamente como Cristo lo hacía. Por la similitud recibiram um novo nome, uma característica, um nombramento, que foi, en el principio, um título de honra, que representava um honor, seguidor de Cristo. Agora, amigos, vea que ir a la iglesia, ajudar a los pobres, ser honesto, ser una buena persona, no hace de ti necesariamente un cristiano en realidad. Esas son características que cualquier persona buena puede hacer. Pero estamos hablando de principios más profundizados en el interior de la persona, de la gente. Brennan Manning, no livro Evangelho Maltrapilho, escreveu o seguinte: algo está muito errado. Nosso afã de impressionar a Deus, nossa luta pelos méritos de estrelas douradas, nossa afobação por tentar concentrar nós mesmos, ao mesmo tempo em que escondemos nossa mesquinharia e chafurdamos na culpa, são repugnantes para Deus e uma negação aberta do Evangelho da graça. Ou seja, não são as nossas obras, não são as coisas que nós fazemos.
O verdadeiro cristão é aquele que coloca a sua fé e confiança em Jesus Cristo, que é marcado pelo amor e na obediência à palavra. Isso tem a ver comigo e com você, porque esses super igrejados que às vezes estão por aí fazem parte do nosso desafio. Super igrejados são aqueles que acreditam que têm um superpoder espiritual. Não passam por dificuldades, abomina o pecado, odeia pecadores. Tudo na vida dele é um exemplo que toca e é abençoado, mas no final ele é um julgador do próximo. E o super igrejado, no que eu estou querendo dizer aqui, é aquele que está mais conectado com a instituição, com o prédio, com a causa, do que com pessoas. E aí está o grande perigo. Quando a conexão se torna por princípios e não nas pessoas. E a gente encontra isso por aí. Não é difícil. Não estou falando de uma raridade. Não estou falando de exceções. Nessa oposição desses superigrejados, que valorizam a igreja do Cristo e esquecem do Cristo da igreja, que valorizam os princípios do manual e esquecem das pessoas que querem tentar pautar sua vida nos padrões que Cristo deixou. Nesse confronto entre duas ideias, nós temos Jesus. Jesus era completamente oposto de um superigrejado. Jesus era humilde. Jesus era pobre. Ele chorava, sentia fome, envolvia-se com pecadores. Compadeceu-se das multidões várias vezes, não condenava. E quando encontrava alguém, oferecia para carregar o fardo mais pesado. Era um servo. Foi humilhado, açoitado e sem revidar. Ainda que tivesse poder para reagir, ainda que tivesse poder para espantar tudo aquilo que de mal faziam contra ele, não fez. Ainda que poderia ter evitado todo o sofrimento que ele teve, não fez. Porque vemos em Cristo as características fundamentais necessárias, amigos. E eu já vou chegar na instituição, porque nós vamos para um outro lado, porque se o super igrejado é aquele que supervaloriza, ou super enfatiza a instituição, esquece das pessoas, nós vamos encontrar daqui a pouco o outro lado, daquele que está numa outra conexão. Mas eu vejo, por exemplo, como Paulo deixa bem claro quem nós somos, o que fazemos, o que representamos, o que Deus espera de nós, quais são as características que envolvem a nossa vida. Vejam, Paulo ele disse que nós somos todos carnais. Temos uma natureza carnificada que nos leva a fazer aquilo que é errado. Paulo chega a dizer que nós somos vendidos à escravidão do pecado. Somos incompreensíveis aos nossos próprios olhos, como ele era. Ele chegou a dizer: maldito homem que sou, quem vai me livrar desse corpo de morte? Eu já não consigo mais. Somos habitação do pecado, segundo o próprio Paulo. E o que é contrastante é que o mesmo Paulo diz que nós somos habitação do Espírito Santo. É porque em nós há um confronto. E são essas pessoas que temos que comunicar. São com essas pessoas que temos que falar. Vivemos como fantoches ou muñecos del pecado. Temos uma luta, de fato. Somos prisioneiros do pecado. Não conseguimos sair dele. Mesmo que espiritualmente salvos, continuamos sendo miseráveis. Vivemos sendo dominados pelo pecado. Qualquer soberba espiritual é nocauteada quando lemos
as definições de Paulo sobre quem de fato nós somos. E esses superigrejados, eles têm zonas de perigo, zonas preocupantes, perigosas. Por exemplo, os superigrejados, eles criam a ideia de um elitismo espiritual. A minha igreja é a certa. A minha igreja é melhor. De uma certa forma, um separatismo. E para alguns amigos, a ideia de um céu adventista, que nós sabemos não é assim. Ou podemos pensar nesses superigrejados que chegam ao extremo perigoso do perfeccionismo, achar que é possível pelos seus méritos, pelas suas obras, pelas suas decisões, não pecar. E a gente sabe, pela Bíblia, pela experiência prática, que isso é impossível. Alguns dias atrás me levaram numa reunião desse pessoal que acredita que é possível viver sem pecado. E eles acreditam que quando a igreja na terra viver sem pecado, Jesus Cristo vai voltar para tomá-la para si. E eu ouvi a argumentação de todos eles, e depois de ouvir as explicações, eu falei assim, tá bom pessoal, já entendi. Já sei o que vocês pensam. É o seguinte, eu não vou poder ficar com vocês, eu tinha um compromisso, tinha que ir para outro lugar, tinha que viajar, e eu peguei os meus cartões de visita e entreguei um para cada um. Falei assim, então está aqui meu cartão, quando alguns de vocês aqui conseguir viver uma vida sem pecado, me liga e conta como é que foi. Até agora ninguém ligou. Continuo esperando, porque... Então se alguém me ligar e dizer assim, pastor, não peco, acabou de pecar, olha que situação. É inevitável. O pecado faz parte da nossa vida e o grande problema é que em 1 João capítulo 1, versículo 10 diz assim, ó, se toda a santidade alcançada vai por terra. Superigrejados amigos, tudo é vaidade. Diz Salomão. E os superigrejados muitas vezes, que às vezes dão palpite naquilo que não conhecem ou não sabem. Interpretar o que esse tudo é vaidade. E aí, começam a extrapolar nessa interpretação. Doença, pobreza, são todas obras do maligno. É verdade que essa pregação televisiva faz com que muitas pessoas queiram o milagre de Jesus, mas não querem o Jesus dos milagres. Ou vai criando um cristianismo interesseiro, utilitarista, onde nos aproximamos de Deus apenas para pedir, e não porque o amamos. E superigrejados são aqueles que lidam de maneira ruim com a tecnologia e com qualquer inovação. Qualquer inovação tecnológica é do diabo. E o pastor Toninho, quando conta a história da Novo Tempo, vê como pioneiros foram ousados, amigos. Hoje nós olhamos para a história e aplaudimos, mas quando o fizeram, pastor Siloé, o fizeram debaixo de pessoas que olhavam para tudo aquilo com ceticismo e pensavam assim, isso aí não é para nós, isso não é para a igreja, rádio é do diabo, televisão é do diabo, internet é do diabo, rede social é do diabo. E sabe, abrindo meu coração para vocês, às vezes quando eu ouço algumas coisas assim, eu pergunto a essas pessoas assim, então você acha que de Deus é só agricultura? Qualquer coisa que não seja agricultura é do diabo. Então Deus dá sabedoria para você plantar, para colher, maçã, o milho, o repolho. Agora iPhone não, Deus não deu. Aí quem dá a inteligência para fazer iPhone é o diabo. Isso é pequeno. Não podemos pensar assim. É como se Deus dá inteligência para coisas pequenas e simples, e o avanço tecnológico, o diabo. Como se o diabo fosse mais inteligente do que Deus. E a gente sabe que não é assim. Deus está por trás dos avanços tecnológicos. E se o desafio que temos é a pregação do evangelho para toda tribo, nação, língua e povo, Deus preparou o cenário para você. Está aí, ó.
iPhone na mão, filmando, a internet transmitindo, gente no YouTube, no Facebook acompanhando, 400 pessoas no evento e não sei quantas assistindo em suas casas. Foi o diabo que deu inteligência para isso? Foi ele que preparou esse cenário? Claro que não. Mas esse lidar de maneira equivocada, ou de associar todo a tecnologia ao mal, é uma característica de um super igrejado, que fica nas suas bases do tradicionalismo. Vejam, amigos, a tradição é importante, o tradicionalismo não. Tradição é aquilo que a gente sempre faz, que marca a nossa identidade. O tradicionalismo é aquilo que fazíamos no passado e que pede a igreja de avançar para o futuro. São travas que criamos e que devem ser rompidas para que a igreja avance. Já do outro lado estão os desigrejados. Os desigrejados são pessoas decepcionadas com a instituição, ou decepcionadas com aquilo que a gente tem como organização. São evangélicos sem vínculo institucional, um fenômeno novo. Para alguns mais novo ainda, mas nem tão novo. Esse lema, Jesus sim e igreja não, vem desde a década de 60, para ser específico, 1968. Um pouco antes de Woodstock. Mas que ganha hoje, de novo, sua força. Só para citar, esses evangélicos sem vínculos institucionais têm o seu eco em dois autores, um internacional e um nacional. Frank Viola escreveu um livro, Cristianismo Pagão, onde ele diz que tudo aquilo que a gente faz hoje é fruto do paganismo. É o argumento dele. Ou seja, você não precisa de igreja, você só precisa de Cristo. E em território nacional o argumento ecoa nas palavras, nas palestras e nos seminários de Caio Fábio. E quais são as razões para eles argumentarem isso? Algumas coisas. Eles são críticos do templo porque denunciam os prejuízos causados à fé cristã por causa da instituição. Ou por causa da decepção com promessas que falsos pregadores, ou pregadores equivocados, fazem. Promessas que não são bíblicas, mas que estão na boca de alguns dos pregadores, como pare de sofrer. Onde está isso na Bíblia? Para de sofrer. Onde está isso na Bíblia? Me mostra. Onde foi que Jesus prometeu assim, vem aqui e acabou o problema? Onde é que está? Mas está aí fora. Está rodando à nossa volta. Hoje de manhã, na nossa reunião prévia com os departamentais, eu falei uma frasezinha, que é uma coisa que eu tenho no meu coração. Nós temos medo. O desafio está na minha mão e está na sua. O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso desafio? Que o mundo entre na igreja, e esse medo é válido. Mas eu acho que nós temos também que temer a igreja não entrar no mundo. Da mesma maneira que temos medo de que o mundo entre na igreja, temos que ter medo de que a igreja não entre no mundo. Mas são pessoas que estão decepcionadas com as promessas feitas em nome de Deus. Ou algumas delas, elas questionam princípios e ensinos que são facilmente distribuídos por aí, como uma tal teologia da prosperidade, que vai na mesma linha do pare de sofrer. Mas uma teologia da prosperidade que diz assim, venha para Deus e seus problemas estarão resolvidos. Venha para Deus e você vai ganhar não sei o que lá. Venha para Deus e seu saldo bancário vai crescer. Venha para Deus e o gerente do banco vai te receber com tapete vermelho. Venha para Deus e você vai ter o melhor carro da cidade. Venha para Deus e você vai ter a melhor casa da rua. E as pessoas são iludidas com essa promessa como um canto de sereia. São anestesiadas por essa pregação e agora se decepcionam porque aquilo que ouviram na pregação não se consumou na prática. E sabe o que eles fazem no final? Eu não preciso dessa igreja. Decepcionados com Deus ou decepcionados com conceitos de Deus que não são verdadeiros. E o que nós vamos fazer? O que nos cabe fazer? Esses desigrejados
eles também têm repulsa a maus exemplos que eles veem na liderança das igrejas. E você sabe como isso é forte, como isso atinge o âmago de toda a questão. Todos somos pecadores, é verdade, mas os pecados dos líderes pesam mais do que os pecados das pessoas. E se você olhar na Bíblia, você vai ver isso facilmente. Esse dia na lição da escola sabatina da minha filha, estava a história de Moisés batendo na rocha. E depois eu fiquei conversando com a minha esposa e ela falando assim, coitado de Moisés. Ficou tantos anos aguentando aquele povo, reclamando o tempo inteiro, e porque ele bateu na rocha ao invés de falar, Deus falou assim, agora você não vai entrar lá. E gente que fez coisa tão pior, né? Porque o pecado de um líder é diferente do pecado do povo. Deus disse a Moisés, você não podia ter batido. Moisés, eu te perdoo, mas você não podia ter batido. Era para ter falado. Alguns desses desigrejados acreditam que a igreja tornou-se relevante no mundo contemporâneo. E aí volta aquela frase, o medo de que a igreja não entre no mundo. Isso é ser sal da terra, isso é ser luz do mundo. Jesus disse que se o sal perder o seu sabor, não serve mais para nada senão ser pisado dos homens. O que ele queria dizer é, se o sal não tem sabor, vai ser usado para derreter neve no templo. Para isso serve sal. Pastor Williams e Santo estão acostumados com o sal. Derrete a neve, mas não salva a comida. Sal fazendo função que não é de sal, mas que serve também, mas não é sal. Isso pode acontecer. Fazemos coisas boas, é verdade, mas não estamos salgando nada. Isso é um medo. Esses desigrejados são críticos. Criticam tudo. Alguns deles vão para um tal niilismo eclesiástico, dizendo assim, não, o cristianismo inicial estava fora de qualquer templo. Os templos foram criados por Constantino. Constantino paganizou a igreja quando colocou todo mundo para dentro de paredes. Ou usam até textos bíblicos, Atos 17, 24, Deus não habita em templos humanos. Deus habita no coração. E chegam até a dizer que a palavra pastor nunca aparece no singular na Bíblia, sempre no plural. Dizendo que, porque aparece no plural, não é uma função, é um ministério, pastores. Nunca só a palavra pastor. Vão até ao extremo de dizer que sermões é a influência de sofistas gregos. Quanta coisa. Tanta coisa dizendo, tanta coisa falando, mas que vai se solidificando e vai se massificando. Hoje à noite eu vou levantar mais perguntas do que trazer respostas. Mas são perguntas para a gente pensar. É para a gente olhar o cenário à nossa volta. É para olhar como as coisas estão, como são percebidas, como são vistas. Qual a interpretação que se faz da igreja? O pastor Ramponha compartilhou comigo essa frase do Homer Simpson. Olha que beleza, ó. Até onde vai a citação, né? Mas o pastor Ramponha que achou a frase. Olha, uma fala do Homer Simpson num dos seus desenhos. Eu não sou um cara mau. Eu trabalho duro, amo meus filhos. Então por que eu deveria desperdiçar meio domingo ouvindo como eu vou para o inferno? Sabe que pode aparecer inocente. Pode aparecer uma simples citação. Mas que por trás daqui há um conceito. A igreja enfatiza coisas negativas. E a igreja me coloca para baixo. No final, uma frase dessa, num desenho desse, não é inocente. Mas é tendenciosa. É a formação de um conceito. É a formação de uma ideia.
Por que você vai na igreja? Para ficar ouvindo que você é ruim, que você não tem nada bom, que você está cheio de problemas? É para isso que você vai na igreja? Não vai, não desperdice seu tempo. E aí cresce o fenômeno do desigrejado. Não é contra Deus, mas é simplesmente contra a instituição, contra a igreja. Esse fenômeno desigrejado, ele desconsidera algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, sem a instituição igreja, não existe unidade. Não existe clareza de propósito e não há cumprimento da missão global que temos. Não existe, amigos, não se iluda. O que nós precisamos é, nesse universo comunicacional, trazermos as pessoas para o equilíbrio. E mostrarmos com convicção, com criatividade, conteúdos, não de forma direta, mas que de forma indireta, levantem os princípios daquilo que é sólido e aquilo que está na base da revelação da nossa fé e crença. Como vamos pregar o evangelho no mundo todo de maneira desordenada? Cada um por si, cada um com Cristo no seu coração e em sua casa. A igreja é o lugar da comunhão. Foi criada por Jesus, estabelecida por Ele, porque é na igreja que eu desenvolvo os meus dons espirituais. É na igreja que tem apoio mútuo, que eu ajudo e sou ajudado, que eu aconselho e sou aconselhado. É na igreja que há propósitos e ideais em constante realinhamento, melhor dizendo. É na igreja que há a força do meio, o apoio coletivo. Nós nos ajudamos, nós nos fortalecemos, somos um. Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo, e a analogia é inspirada. É assim, como o corpo tem suas funções, cada um tem o seu papel. A igreja tem sua importância também, porque é a maneira de nós nos organizarmos teologicamente para combater heresias. E hoje nós somos bombardeados de todos os lados. Há muita gente pregando coisas que não estão na Bíblia. E ganhando popularidade. E ganhando fama. Como que nós vamos conseguir levar as pessoas à verdade se não formos de maneira organizada? Cada um por si. Cada um fazendo o que acha. Cada um fazendo o que quer. Tem um canal na internet que o objetivo dele é falar mal da igreja adventista. De tudo. Um indivíduo que já foi adventista e que aderiu ao calvinismo. E a nossa teologia é arminiana. Armínio fala do livre-arbítrio. Calvino fala da predestinação. Até aí ele ter a discordância teológica, ele pode seguir o caminho onde ele entende melhor, mas o problema é que não é apenas uma adesão de uma teologia que ele entende melhor, mas agora é a afronta contra a igreja, e deixando pessoas em dúvidas. Amigos, nós recebemos pessoas perguntando, querendo saber, não só na divisão como no Novo Tempo. Se não há essa unidade, nós ficamos soltos. Não existe pregação cristã sem a instituição. Não há como pensar nisso. O que nós estamos vendo, amigos, e agora vem a minha parte final. Tanto os superigrejados como os desigrejados são reflexo, são continuidades de um fenômeno mais amplo que podemos chamar de pós-modernidade. É isso. Os tempos mudaram, a situação mudou, e nós vamos nos deparando com situações cada vez mais difíceis. Pessoas desconectadas de pessoas, ou pessoas que estão tão conectadas consigo mesmas, que acreditam que igreja não serve para nada. Aí está o quadro pintado, e aí está o desafio para todos nós. O que vamos fazer? Como vamos responder a este mundo que está à nossa volta?
Eu quero deixar você pensando nisso. E nós vamos terminar com essa minha pergunta: o que é que podemos fazer? Que tipo de material podemos levar às pessoas para trazê-las para aquilo que é a essência do Evangelho? Pessoas que estão feridas, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão descrentes, incrédulas, questionadoras. O quê? Algumas coisas finais. Aproveite cada momento desse evento. De coração. Aproveite cada momento. Alguns já brincaram comigo na entrada. Pastor, e o jogo da Copa? E o juego del Mundial? Mañana tiene Peru. Eu até me solidarizo com os peruanos, né? Porque 36 anos sem ir para a Copa, o primeiro jogo caiu no sábado, foi muito triste, né? Mas eles se recuperaram, né, Natanel? Você que estava lá no meio, viu a tristeza que foi para alguns. Mas, amigos, a gente não tem como parar o evento. Não tem como parar no jogo do Peru, não tem como parar no jogo do Uruguai, não tem como parar no jogo do Brasil, não tem como parar no jogo da Argentina. E para por aí, né? Se a gente for parar, nós não vamos fazer game, vamos fazer o Mundial aqui. Alguns olharam a tela e falaram assim: pastor, daria um jogo bonito nessa tela, né? Eu sei que daria. Ah, bonito, né? Uma tela desse tamanho, 4,80 por 2,80, nada mal, né, para ver o jogo. É. Mas, amigos, nós não vamos parar. Nós temos um assunto muito importante e não dá para a gente ficar a manhã inteira da sexta-feira que tem o jogo do Brasil no hotel, perdendo um tempo que a gente poderia gastar naquilo que no final de fato é importante para nós. Nós não vamos parar para jogo nenhum. E não vamos ficar olhando também se você está no celular querendo ver o resultado. Mas nós não vamos parar o evento. Meu apelo para você é: aproveite cada oportunidade e cada momento. Nós temos um evento desses a cada ano, amigos, e não é fácil. Eu sei que muitos de vocês estão vindo subsidiados por si mesmo, pelo campo, mas entenda que o investimento que a divisão faz é muito alto. Não é pouco. O investimento que a Novo Tempo faz também não é pouco. A gente racha a conta de aluguel, de coisas, e a Novo Tempo nos ajuda aqui, a gente ajuda lá. As inscrições pagas não cobrem o custo, cobrem a sua alimentação, o crachá que você tem aí, o cordão e nada mais. Tudo o resto é um investimento que a divisão faz. Portanto, quando a gente tem um evento desse, fala assim: nós vamos parar um evento desse com o investimento da igreja para ficar vendo jogo de futebol? Não dá. Não estou falando nada contra o jogo de futebol, mas não dá para a gente parar. Aproveite esse evento para criar um network, para trocar ideias. Cada momento é importante para isso. Há tanta coisa bonita acontecendo por aí. Há tantos projetos relevantes e impactantes acontecendo nos mais diferentes lugares que vale a pena conhecer. Vale a pena em algumas mesas diferentes, na hora das refeições, e perguntar: e aí, quais são os seus desafios? O que está acontecendo lá? Que ideia você tem? Anote essas ideias. Procuramos trazer aquilo que tinha de melhor, de coração, na produção de conteúdos. Um dos palestrantes já está aqui, professor Cris. Nem falei que apresentá-lo. O professor Cris, ele esteve conosco. Nós tivemos um encontro interno de comunicação lá na divisão sul-americana, com o nosso grupo que trabalha na divisão. A nossa ideia é termos um encontro desse por ano, sábado e domingo. Sábado com foco espiritual, domingo no crescimento pessoal. E nesse ano convidamos acertadamente o professor Cris. Foi uma excelente palestra, tanto que o convidamos para vir aqui. E depois vamos ter um momento com os departamentais, com ele, para a gente entender um pouquinho mais. A palestra do Cris
tem que mastigar, viu, Cris? Não é de primeira. Você ouve e fica pensando. Eu estou pensando até agora na sua palestra. E nós pensamos em algumas coisas que já estão sendo implementadas, inclusive, alguns conceitos que ele trouxe. Cris é professor de pós-graduação na SPM, que é a principal escola de formação de propaganda e marketing do Brasil, das mais renomadas e conceituadas. Escolhemos a dedo, amigos, os palestrantes. Pensamos os palestrantes. E estou feliz porque o Cris decidiu vir e assistir um pouco mais. Não só para a palestra dele, que vai ser amanhã, mas ele vai ficar com a gente aqui um pouquinho mais, acompanhar todo o evento e o movimento. Vamos ter oficinas também. Coisas mais técnicas. Para o seu crescimento pessoal, para tirar dúvidas, para ter contato com palestrantes, com professores. E vamos receber também 2 administradores da divisão sul-americana. No sábado estará conosco o pastor Ayrton, ele prega o sermão do sábado de manhã, e no domingo o pastor Marlon vai estar conosco, nosso tesoureiro. Mostrando a importância que a igreja dá ao departamento de comunicação, as estratégias que temos e onde queremos chegar. Respondendo perguntas. Apresentando à igreja soluções. Porque o desafio, amigos, é grande. E o que está por vir, pela frente, é mais difícil ainda. Mas com a bênção do Senhor e a sabedoria que vem do céu, a gente chega lá. Que Deus nos abençoe nesse encontro. E Deus nos acompanhe. E que no final, no domingo, a gente tenha algumas respostas, que a gente não tem ainda, mas que esse desejo, essa paixão por produzir mais conteúdos e fazer da igreja mais relevante esteja mais vivo do que nunca no nosso coração.